tarde, pessoal do segundo ano. Hoje nós vamos tratar de resolução de uma questão sobre calorimetria, que vocês acharam bastante difícil e de fato não é fácil, porque é um tipo de conteúdo que envolve algumas informações que eu não falei sobre elas para vocês ainda, mas a gente vai tentar resolver aqui e tentar fazer com que vocês entendam o máximo possível sobre a questão, né? Então esse tipo de questão aqui é uma questão que fala sobre mudança de estado na matéria, né? Então para que a matéria mude de estado é preciso que a gente utilize dois tipos de calores, que é o calor sensível, o calor que a gente usa para aquecer a substância, certo? Portanto, nesse momento não há mudança no comportamento físico da substância, ela permanece no estado em que estava, porque o calor utilizado é apenas para aquecer. É tipo você colocar uma panela de água no fogo e deixar a água aquecer, esquentar, né? Então o calor que nós chamamos desse processo é o chamado calor sensível. E para a gente calcular o calor sensível, a gente usa uma expressão bastante simples, que é a seguinte: você vai dizer que o calor sensível ele vai ser igual à massa da substância que você está aquecendo, a gente vai sempre basear aqui usando a água, né? Vezes o calor específico dessa substância, que no caso da água, esse calor específico é sempre um valor referência, que a gente chama de diz que é uma caloria, né, por grau Celsius. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que cada grama que eu tenho na substância, eu vou precisar de aquecer, fornecer uma energia de 1 caloria para aquecer, para variar a temperatura em 1 grau Celsius. É isso que quer dizer, certo? Então a gente chama isso de calor específico da substância. Específico, porque cada substância tem o seu calor específico definido. No caso da água é isso aqui. É 1 caloria por grau Celsius, certo? Já expliquei que o que significa isso. Ou seja, para que eu varie a temperatura de 1 grama da água em 1 grau, eu preciso de 1 caloria, certo? Vezes a variação da temperatura, que a gente chama de ΔT. Ou seja, você tem duas temperaturas, você tem uma temperatura inicial da água, digamos que você esteja num ambiente de 25 graus, então a temperatura é 25 graus. Aí você começa a aquecer essa água, ela vai aumentando sua temperatura, aumentando até chegar numa temperatura, por exemplo, de 100 graus, né? Então se a água não estiver fervendo ainda, então qual seria a variação de temperatura? Seria a temperatura final que você tem, que se chama de TF, certo? Menos a temperatura inicial, que se chama de TI. Então quando você faz TF menos TI, ou temperatura final menos temperatura inicial, você tem a variação de temperatura, certo? Então esse é o calor sensível que a gente utiliza para aquecer a substância. Existe um segundo calor, que a gente chama de calor latente, certo? Esse calor latente é um calor que serve para você mudar de estado, ou seja, a substância está lá no estado líquido, ou está lá no estado sólido, e você quer fazer com que a substância passe para o estado líquido, ou passe para o estado gasoso, enfim. Ao mudar de estado, você vai usar um calor latente, e esse calor latente ele pode ser uma latência, baseado numa latência de fusão, ou baseado numa latência de evaporação, de vaporização, né? Então o LF, você usa o calor da latência de fusão, ou seja, se a substância estiver sendo fundida, você usa o calor latente de fusão, certo? Se você estiver passando do estado líquido para o estado gasoso, você vai usar a latência de vaporização, tá certo? Esses valores aqui, LF e LV, são valores tabelados, ou seja, cada substância vai ter o seu próprio valor. Você não precisa decorar isso, já vem uma tabela. Tudo bem? Por exemplo, para a água, né, a latência de vaporização, no caso da água, essa latência de vaporização, ela vale 540, né, calorias por grama, tá certo? Então essa é a latência de vaporização da água, 540 calorias por grama. E esse calor latente, ele é usado, né, para mudar de estado, de estado físico, certo? Então se você quer mudar o estado físico de uma substância, você já sabe que a energia que você vai utilizar vai ser uma energia necessária para que ela saia de um estado, por exemplo, líquido e vá para o estado de vapor. E aí o calor que você vai usar vai ser o calor latente, e a expressão que você vai usar
para calcular esse calor latente vai ser o QL, que é o calor latente, vai ser igual a massa da substância, que ela se repete novamente, vezes a latência, tá certo? Que essa latência, como eu falei para você, pode ser de fusão ou pode ser de vaporização, tá certo? Então essa expressão aqui é a expressão que te ajuda a calcular o valor do calor latente, tá certo? Na questão aqui, nós temos a seguinte situação. Você tem um gás, esse gás está sendo utilizado para aquecer uma determinada quantidade de água, ou seja, você está pegando 1 grama de gás, tá? E está pegando essa quantidade de massa gasosa, está queimando e usando essa substância, ou seja, a energia que está sendo gerada, que está sendo liberada nessa queima dessa substância, que no caso aqui é 6.000 calorias, para aquecer meio litro de água, tá certo? Meio litro de água equivale a 500 ml, ou 500 centímetros cúbicos, é a mesma coisa, certo? Então eu estou pegando aqui uma massa de água, que é quanto? Que é 0,5 litros, o problema é trabalhando isso, só que você não vai trabalhar com litro, você vai ter que trabalhar com centímetro cúbico, ou com ml, certo? Então isso aqui é a mesma coisa de 500 centímetros cúbicos, tá certo? Então meio litro é a mesma coisa de 500 centímetros cúbicos. Então estou pegando essa massa de água, estou aquecendo, né, com essa energia que está sendo liberada na queima do gás, né, que é de 6.000 calorias. No processo em que eu estou aquecendo essa água, eu vou fazer que a água varie a sua temperatura, ou seja, você vai ter uma variação de temperatura, vamos dizer aqui, o ΔT, que é a variação de temperatura da água, né, da H2O, ele vai ser quem? Vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, não é isso? Ou seja, quem é a temperatura final aqui do problema? Ele diz que é 100 graus. Então vai ficar 100 graus, né, menos a temperatura inicial, que é 25 graus. Né? Então menos 25 graus. Se você fizer uma continha aqui básica, você vai chegar a um valor de 75 graus Celsius. Portanto, a variação de temperatura da água vai ser de 75 graus Celsius. Vou colocar aqui só para indicar quais são os valores que a gente já tem. Então nós já temos a massa da água que está sendo aquecida, que é 500 centímetros cúbicos, que equivale a 1.000 litros. E nós já temos a variação da temperatura, que nesse caso aqui vai ser 100 menos 25, que vai dar 75 graus Celsius. Certo? Então são os valores que nós temos até agora. O que é que nós podemos encontrar mais nesse problema? Ele diz que essa água sendo aquecida, vai chegar um momento em que parte dessa água vai se transformar em gás. Ele disse que o valor dessa massa gasosa que vai se transformar em gás vai ser equivalente a um volume de 0,1 litro, né? Que dá, ele deu aqui em um lugar, 100 ml, né? 0,1 litro ou 100 centímetros cúbicos, tá certo? Então, eu posso dizer aqui que a massa da água que evaporada, né? Evaporada é de 100 centímetros cúbicos. Ok? Então são os dados que nós temos aqui até o momento. Com esses dados que nós temos aqui, o que é que o problema pede? Ele pede para você determinar o valor da massa de gás que eu preciso utilizar quando eu evaporar essa quantidade de matéria aqui. Ou seja, eu tenho lá 500 ml de água, eu usei uma massa de 1 grama, tá certo? Para aquecer. Mas supondo que eu tenha que evaporar 100 gramas, 100 centímetros cúbicos de água, né? Quanto de energia que eu vou ter que utilizar, quanto de matéria, de massa eu vou ter que ter do gás para realizar esse processo. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, tá certo? Para eu apagar, consertar, ajeitar o quadro aqui e continuar a resolver a questão.